Por um prazer renovado a cada segunda-feira em que nós nos vemos, matamos a saudade. E eu acho engraçado que conforme nós vamos chegando, eu fico pensando, realmente estou na casa de Abel Sebastião de Almeida, estou reconhecendo os meus amigos, é muito bom isso, e quando um deixa de vir, como faz falta, aquele lugarzinho fica vazio. Que bom que nós estamos juntos hoje, no dia de hoje. Então, que nós possamos, nessa segunda-feira, aproveitar o máximo que nós pudermos dos estudos dessa tarde, que nós possamos também aproveitar o mais que for possível desses tratamentos espirituais que acontecem naturalmente na nossa casa, enquanto o estudo vai se desenvolvendo. Nós vamos sendo auscultados pelos nossos amigos que vão verificando onde é que nós estamos precisando de uma fluidificação maior, se todos os nossos órgãos estão funcionando direitinho, se nós precisamos de uma medicação assim de urgência. É uma coisa maravilhosa que acontece nesse pouco tempo em que nós nos reunimos aqui, estudando o Evangelho e sendo cuidados pelos nossos médicos da espiritualidade. Então, convencidos que nós estamos, que nesse momento somos os pacientes dessa grande comitiva que aqui já se encontra desejosa de ser útil nas nossas necessidades, vamos ouvir a introdução do dia de hoje, com a palavra da nossa irmã Aleuda, que vai nos ajudando a nos colocar de uma forma muito mansa e muito segura nos braços desses amigos que aqui nos aguardam. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso texto de abertura hoje, Ante o Dever, retirado do livro Lampadário Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco e enviada a mensagem por Joana de Ângeles. Não te suponhas inútil na lavoura do bem, porque escasseiam em tuas mãos os recursos da terra. Nem sempre a moeda, aparentemente valiosa, consegue articular a serenidade do coração. Considera que os valores insignificantes, segundo a experiência de muitos, realizam obras reais na construção da vida. O edifício suntuoso não dispensa a contribuição da pá de cal. O adubo considerado sem valia é a causa da vitalidade do solo. A pedra grosseira, a golpes de buril, transforma-se em estátua valiosa. Assim, podes contribuir com os recursos modestos de que dispões para materializar a obra do Senhor entre as criaturas da jornada humana. Aprende a discernir e estuda para compreender, a fim de libertar-te da dificuldade no rumo da verdadeira luz. Porque te faltem os atraentes dons da inteligência, não te entregues ao desânimo
e porque as tuas mãos não possam realizar imediatamente, não descoroçois no entusiasmo. Nem sempre a boca falante expressa o de que está cheio o coração. Recorda que a sinfonia vibrante equilibra-se nas 7 notas musicais que lhe servem de base, tanto quanto o discurso brilhante é filho do alfabeto humilde. Ergue-te em busca do Senhor e avança, renovado pela trilha do bem. Planta a tua árvore, renova o jardim da tua casa, varre o solo que espera limpeza, faze algo. Pensar no trabalho é trabalho em começo. Movimentar pequenas tarefas é articular tarefas nobres. Não adies os teus deveres a pretexto de carência de recursos. Se não podes fazer quanto gostarias de fazer, faze alguma coisa. E se realmente desejas respeitar o dever de produzir, recorda-te de 1000 trabalhos esquecidos, essas tarefas que somente poucos gostam de realizar. Une-te, desse modo, à caravana dos que se batem na terra sáfara do coração e começa desde agora o abençoado labor da tua transformação operosa. Jesus Cristo, necessitando legar-nos o tesouro da sua mensagem de luz, considerou modesto grão de mostarda, humilde, dracma perdida, toscos ramos de figueira, desvalioso feixe de varas, como a ensinar-nos que o reino dos céus, que deve ser tomado de assalto, só paulatinamente, após o nosso aprimoramento, nos permite ingresso na legião dos selecionados para as glórias da imortalidade. Bom estudo a todos. E agora nós vamos ouvir os estudos da nossa irmã Sônia Gomes a respeito dos itens 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19. Boa tarde. É sempre muita alegria estar de volta aqui, né? Gosto muito quando apresenta, como a tarde de hoje, a tarde do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é, a oportunidade que nós temos de conhecer como nos conduzir para buscar o amor, que nos levará a nos, cada vez mais, a sermos espíritos iluminados. E hoje nós vamos falar de uma coisa que é essencial, que eu acho que já nasce com a gente, vem junto na nossa formação, na nossa estrutura espiritual, a fé. A Sueli foi brilhante, né? Não é porque ela é minha irmã, não, né? Mas ela foi brilhante e quase que ela fez tudo de uma vez só. Então, mas como nada se esgota, o conhecimento não se esgota, eu vou pegar algumas coisas básicas dela, quando ela diz que o capítulo 19, a fé transporta montanhas, isto é, a nossa confiança, não estou falando a palavra crença, a nossa confiança, a nossa vontade de querer, transporta dificuldades, nos faz sair das dificuldades que marcam o nosso estar aqui no planeta Terra. Por que nós estamos aqui?
porque nós precisamos melhorar espiritualmente. O corpo vai só envelhecer, mas ele é um vestido bonito, que nós precisamos muito. Mas o espírito, ele vai estar sempre presente. O meu item é falar fé religiosa, condições de fé inabalável. Tudo que nós vamos conversar aqui hoje é para conhecer o que é fé inabalável. Vejam bem, eu não falei, Sueli definiu fé, que ela traduziu do dicionário do Antônio Weiss, como crença religiosa. Eu não dei essa definição. Eu dei fé, uma confiança, uma vontade de querer para superar todas as nossas dificuldades como um ser humano, animal, racional. Parece não, temos certeza que a todo tempo nós esquecemos da razão. E ainda somos tão bobinhos que falamos, eu preciso crer para ver. Parece que a razão só funciona quando eu vejo mentira! Chavão jogado no lixo, caduco. No século 21, gente, não existe mais isso. Não existe. Eu aqui estou com esse corpito, o coração disparou. Eu estou vendo meu coração disparado? Mas se eu entrar numa sala de imagem, vamos fazer ultrassonografia, ultra não sei o quê, e de repente todo o meu organismo está aí na imagem. Eu vejo lá dentro, mas a imagem vê. Então, isso é uma bobagem, é uma verdade falsa, caduca, que o conhecimento científico anulou, acabou. Correto? Então, isso aqui não é razão. Isso não tem nada de razão de ver para crer. Eu não vejo, eu olho meu filho, os olhos do meu filho e vejo quanto eu te amo. Esse amor só está expresso por esse olhar ou naquilo tudo que ele representa. A Leuda foi brilhante há muitos anos atrás, ela é sempre, né? Quando ela mostrou as nossas etapas de crescimento como espírito. Nós éramos espíritos, os primeiros, e nós devemos ser um deles, que chegamos aqui à Terra grosseira, animalizados, rudimentares, quase animal mesmo. Com o tempo, com a chegada de tantos irmãos, com o conhecimento, com a razão, nós chegamos aos sentimentos. E os sentimentos é a essência espiritual nossa, que passa pelo crivo da nossa razão. Esta fé inabalável não é só na crença, é muito mais. E essa fé inabalável, infelizmente, tem trazido grandes tragédias. Quando nós temos a Rússia com a Ucrânia brigando,
porque a Rússia deseja ser a União Soviética, a questão de espaço de poder voltou, retornou. É fé inabalável de um grupo de homens em que acha que esse poder materialista nos faz mais fortes. E todo mundo que se acha muito forte é porque o outro é muito fraco. Ele usa toda uma... Eu li no jornal um negócio que me alarmou. Um cara dizendo, e não é qualquer um, que a chance da Rússia é muito grande, porque ela tem um grande armamento, uma condição de ataque, de morte, a maior. Eu falei, Jesus, como fé inabalável no poder é destruidor. Esse é um exemplo atual. Mas se a gente olha a história, a gente vai lembrar um monte de gente aqui. Mas, Sônia, então fé inabalável não presta? Presta! Fé inabalável, aquela fé que é firme, presta sim. Quando venham nós mesmos, nossos amigos, nossa, Sônia, se eu tivesse fé, eu teria passado naquele concurso. Nossa, se eu tivesse fé, eu conseguiria que meu filho mudasse o rumo. Se eu tivesse fé, que o meu amor que eu tenho um amor incondicional, eu não estaria separada hoje. Quantas vezes nós ouvimos e falamos isso para nós mesmos? Milhões de vezes. Essa fé é falta de confiança. Essa fé é falta de saber que você é um espírito que tem condições de minimizar o seu lado mau, de olhar, de ler. Os exemplos de Jesus Cristo, as parábolas, são fantásticas. É o filósofo falando sobre a lei do amor. Mas ele exemplificou, ele não só falou, ele viveu. Ele se colocou como personagem dessa lei do amor. A fé é inabalável quando nós temos esse entendimento que o sofrimento é aprendizado, que a nossa dor, enquanto temos na nossa cadeira, é uma dor mais ou menos, porque nas nossas casas, de muitos de nós, tem um sofá que me acomoda tão bem, uma cama tão quentinha, mas essa dor do meu joelho, vai lá, aquela pessoa que mora lá no topo, né, Norma, da favela, que precisa subir para levar sua água, que não tem colchão, não sei quantos, 5 estrelas, 10 estrelas. Essa dor dói. A minha dor é dor? A minha dor é dor? Não, não é dor. É nada. Portanto, nós, se tivéssemos fé inabalável em nós mesmos, visto pelas nossas condições sociais e financeiras, nós não teríamos a cara de pau de dizer: eu tenho tanta dor.
e vou ficar na minha casa, não vou trabalhar. E aquele operário, hein? Que vem sair às 3 horas da manhã, o joelho dele já está acabado, pega o trem, o ônibus, vem apertado, as pessoas se jogando, chega com dor, o patrão não quer nem saber desta dor, não tem remédio para comprar, dinheiro para comprar analgésico e precisa trabalhar. Mas ele crê, ele tem fé que ele precisa levar o dinheiro para a casa dele. Ele é um homem de fé na responsabilidade de provedor de uma família. Ele tem fé inabalável, nós não. Mas, Sônia, essa fé inabalável, eu só penso circunscrita à religião. Mas não é nada disso. A fé circunscrita à religião é a crença em dogmas, que a Sueli explicou tão bem aqui. Pode virar, eu vou definir isso aqui, em dogmas. Que dogmas? Religiosos. Aquela verdade que é verdade. E aonde? Nós temos vários dogmas, mas vamos falar de um dogma, pelo menos que eu conheço alguma coisita. São os dogmas da Igreja Católica. A Igreja Católica foi poderosa economicamente. Ela tinha o poder, não o poder só religioso, o poder econômico durante muitos séculos. Portanto, as verdades, a verdade do patrão, eu vou contestar a verdade do patrão? Eu não, né? Vou ser mandado embora, sou maluca. Quem tem poder, tem verdade. Não é assim? No nosso ambiente de trabalho, um homem que diz que eu vou bater nela, tem força, tem poder de força. Eu me acovardo. E assim sempre. E a religião católica, ela tinha poder econômico, político e econômico. Portanto, a verdade dela era a verdade para o mundo ocidental. O que aconteceu? O progresso, o século XIX, que é o século da luz, o século do máximo, é a marca, grande marca, em que as invenções vão eclodir pelo mundo. Eles eclodem na química, da ciência, na biologia, na psicologia. E aí, quem vem junto? A doutrina espírita. Porque nesse momento, o espiritismo podia se apresentar. E por que ele podia se apresentar? Porque ele não era uma religião, era uma doutrina. Ele precisava, ele tinha, ele buscou as bases científicas e a ciência estava ali. Allan Kardec, eu me honro muito disso, era um professor, um pedagogo. Ele tinha uma metodologia, era um estudioso. Ele se junta, porque as mesas falam e as respostas vão
aparecendo. E o que os homens da época da ciência refutaram? Não podiam. Mas o que os homens da igreja, principalmente católica, fizeram? Perseguiram. Claro! Eu tenho a minha verdade, você vem lá arrebentar a minha verdade? Mas, nesse momento, nós temos razão. E o materialismo, não vejo o materialismo como uma coisa ruim, vejo como uma coisa boa. Porque o materialismo, ele é o foco razão. Portanto, a ciência não se opõe à religião. Não há essa oposição boba. A religião traz uma fé cega, mas a doutrina espírita vai tornar essa fé, que é humana, raciocinada, pensada. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho certeza absoluta que eu não falo sozinha. Eu estudei, claro, né? Mas eu sei que junto a mim tem toda uma falange e proteção que me intui certos caminhos. Que eu até fiz o PowerPoint e nem estou mais olhando. Isso sou eu mesma. Então, essa fé raciocinada, em qualquer situação, vai tornar a nossa fé inabalável. Eu tenho que falar sempre da minha profissão, que eu conheço. Eu sou uma educadora que tem uma crença que somente a educação vai nos levar a não ao conhecimento, porque isso eu posso, depois que eu leio, eu posso abrir qualquer maquinazinha que eu vou ter o conhecimento, mas a sensibilidade do uso do conhecimento. Eu li um artigo na Veja, sábado e domingo, em que o cara foi perguntaram a ele o que ele achava dessa tecnologia fantástica. Ele disse, ela vem para o bem e para o mal. Aí eu falei, nossa, porque nós somos isso. Por que ser espírita ou não, mas desenvolver o sentimento de amor, de compaixão que a gente tanto faz, de benevolência, de gratidão, pode nos tornar melhor como homens desse planeta Terra, porque vai nos dar sensibilidade, vai mexer com a nossa sensibilidade. E se eu tiver sensibilidade, eu vou correr para o mal ou para o bem? Vou correr para o bem, né? Eu vou querer eu comer e o outro não? Eu vou ter consciência que eu não posso jogar comida fora, porque tem milhões de pessoas que nada têm. Eu vou dizer para os meus alunos, olha, joga o sapato para lá, porque tem a auxiliar que vai pegar o seu sapato. Eu vou deixar o meu aluno bater no rosto do coleguinha, porque estou com raiva. Então, em cada um, na nossa função, como educador, como médico, como pai, como mãe, como lixeiro, como empregada doméstica, temos que ter o conhecimento e a sensibilidade.
É a sensibilidade que nos alarma, diz, meu Deus, que absurdo que eu falei e fiz. Se nós formos uma pedra bruta, se nós não nos deixarmos lapidar por nós mesmos, e quem é o autor da lapidação? É Deus? Não! É você, que é força divina. Se a gente não tomar cuidado com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as nossas roupas, com nossos abraços, com a nossa escuta. Eu não gosto de personalizar, mas eu gosto de contar que com todo esse conhecimento livresco, às vezes não vale de nada, porque a gente é pedra muito bruta ainda. A gente sabe falar, mas não sabe agir a nosso favor, trazendo esse conhecimento para nós. Então, a gente tem que ter uma escuta. Quando a gente ouvir o outro, fica quietinho. Escuta e reflete, e pensa. E depois analisa a sua ação. Eu fico triste quando eu vejo que tudo que procede mal no meu organismo, eu sou sozinha a responsável. Eu, impensadamente, falei, não, eu não sou a responsável. E eu botei a responsabilidade para todo mundo. Eu estava salva. Sou tão boazinha, tão caridosa. Conheço, leio o espiritismo. Há 79 anos sou espírita. Mentira! Uma grande mentira! Quando eu descobri isso, como que você descobriu isso, Sônia? Porque eu senti muita dor. E aí, fiquei braba, né? Toma tchau analgésico. Mas eu falei, opa, corpo doente, alma doente. E eu sou uma mulher muito protegida, muito. Sabe aquele minuto de sabedoria? Eu só abria e dizia a mesma coisa. Falei, não, chega de puxão de orelha. Aí eu falei, olha e fica quietinha. E no que eu fiquei quietinha e fiz uma oração simples, muito simples, que essa casa me ensinou. Falei, Pai, se houver a sua permissão, tira essa minha dor, se eu assim merecer. E aconteceu uma coisa linda. Eu dormi, quando acordei, falei, uai, me botaram agora na cama? E eu não tinha mais dor. Só teve uma coisa boa aí, que na hora que eu olhei para mim, vi quantas bobagens eu tinha me permitido fazer, mas há uma fé. Eu não sei, eu brinco com o Alcir, que eu não gosto de saber que eu vou morrer. Mas de verdade, Alcir, sabe que eu acho que eu já estou começando a entender esse treco? E aceitando legal? Há uma fé, eu tenho uma fé na casa espírita, na proteção desta casa. Isso incontestável. Isso me fez bem. Essa fé inabalável na casa espírita, nos amigos da espiritualidade, fez com que eu retornasse ao meu equilíbrio
e, consequentemente, as dores, sei lá, sumiram, foram todas embora. Vejam bem, há momentos de fé inabalável, mas para isto é preciso a gente ter consciência das nossas bobagens e não ficar com zanga, com raiva como eu fiquei, mas dizer, deu jeito, dessa vez escorreguei. Então, a fé inabalável é a fé raciocinada, em qualquer sentido. Em qualquer sentido. Quando a gente faz um concurso público, você tem 1000 candidatos, né? Você é uma dos... Se você não acreditar que seu conhecimento é o suficiente, você fica nervosa, sabota a tua memória e você não passa. A Sandra sempre me diz o seguinte, você é muito orgulhosa do seu saber. Não é orgulho não, gente. Eu tenho uma confiança que eu sou capaz de levar uma pessoa a aprender qualquer coisa. Eu tenho essa confiança em mim. Então, porque essa arte de educar é uma arte que eu já fiz, eu acho que algumas vezes em outras encarnações. E é uma arte que eu me identifico. Então, quando eu digo assim, claro que eu vou saber fazer isso, é claro que ele vai aprender comigo. Não é orgulho nada não, gente. É porque eu tenho confiança, isso é bom. Isso é bom, sabe por quê? Quando eu confio em mim, na minha arte de educar, na minha maneira de ensinar, eu preciso estudar muito. Porque você quer que o moleque diga para você, eu não estou entendendo nada? Não, né? Você quer que ele diga, agora entendi! Então, você procura estudar mais, se aperfeiçoar mais naquilo que você sabe. Então, é só isso. Agora, que é bom quando um netinho teu olha para você e diz, vovó, eu não entendia nada, sabe que agora eu comecei a entender tudo? Falei, oba! A minha fé na arte de ensinar continua boa, continua prática, continua ativa. Então, é isso, fé inabalável. E fé é muito mais do que uma crença religiosa. Fé é um sentimento de amor, é um sentimento de autoconhecimento, é um sentimento que estrutura a esperança e a caridade. Quando eu tenho fé que nada me faltará, eu me despreocupo em fazer a minha doação, eu me despreocupo que eu vou dividir o que eu tenho com outros que não têm, eu me despreocupo que o meu saber é mínimo, mas que pode ajudar. Fé é isso, não é fácil ter fé. Eu espero que hoje a gente saia daqui com mais fé na vida e no amor. Obrigada.